Meus cumprimentos a todos, espero que vocês estejam bem e seguros. Ah, mais um vídeo de comentários gerais e é, incorporação de dúvidas. Então, dando continuidade, a gente vai falar do ensemble isotérmico isobárico. A gente está seguindo o livro do Casquilho como referência principal da disciplina, mas eu ainda sugiro que seja feita uma leitura atenciosa e um estudo mesmo, abrindo as continhas e tudo mais dos livros do Reif, do Salinas, do Greiner, do Pátria, em especial porque as discussões são muito interessantes em relação ao tema e cada autor tem sua forma de se expressar, de fazer seu relato, o que é bastante instrutivo. Lembrando que o PDF que eu apresento aqui ele é um resumo muito sucinto e que deve ser usado para que o aluno consiga localizar o conteúdo em questão nos livros que estão sendo apontados nas referências. Então, hoje a gente trata o ensemble isotérmico isobárico e esse é um ensemble de interesse, em especial porque nos permite comparar, ah, de certa forma, né, com resultados obtidos experimentalmente. E por que isso? Porque os parâmetros que especificam o ensemble isotérmico isobárico é a temperatura, né? Então a gente pode imaginar que o nosso ambiente é o próprio reservatório de temperatura, né? O nosso termostato. Vamos dizer assim que a gente esteja fazendo um experimento num Becker, por exemplo. E se a gente imaginar todo o ambiente à nossa volta, o laboratório à nossa volta, esse laboratório é muito maior do que o Becker, onde está contido, né, o sistema que a gente está estudando. O controle de pressão é dado pela pressão atmosférica, né, do local. Então a gente tem aqui também o nosso reservatório de pressão e a gente pode tomar a aproximação de que, claro que vai depender do sistema, da temperatura em questão e tudo mais, mas a gente ainda pode, para vários casos, tomar que o número de partículas no sistema em questão ele não varia. Tá? Então aqui não tem mais aquele desenho, né? Porque acho que já ficou claro para todo mundo a ideia de sistema isolado, né? Que é considerar um sistema isolado a zero, o nosso sistema em questão, né, e o reservatório, que é formado por um sistema grande, onde nesse caso, né, a gente permite a troca de calor aqui, né, a fim de manter a temperatura e ainda que as paredes, né, do nosso sistema A, né, elas possam ser móveis de forma a alcançar o equilíbrio de pressão. Ok? Então, nosso sistema A é o sistema de interesse, a linha é o nosso reservatório de temperatura e pressão. Sistema isolado, né, ele é formado por A0, que é A mais a linha. E, mais uma vez, a gente emprega distribuição de probabilidade especificado por uma energia e um volume. Da mesma maneira como a gente fez para os sistemas anteriores, né? Faz aquele ordenamento de energias, né? E V1 menor ou igual a EV2 e assim por diante, faz aquele ordenamento para facilitar o nosso entendimento. Né? Então, a gente toma a função de a entropia do nosso sistema S', porque ele é um reservatório, é um sistema muito grande, então é o que deve sofrer pequenas variações, então a gente pode fazer uma expansão em série de Taylor nesse sistema a fim de extrair
as propriedades termodinâmicas de interesse, de novo a gente para no termo de segunda ordem, porque a gente entende que essas variações são tão pequenas, né? Eu estou tão próximo, eu vario tão pouco, estou tão próximo do ponto de interesse, que os termos de maior ordem devem ser desprezáveis. Novamente, a gente acaba encontrando, então, né, a nossa probabilidade para volume e estado de energia sendo proporcional a esse exponencial. A gente lança a mão da fórmula de Boltzmann, e então pode escrever a entropia do reservatório pela forma como está expressa a equação 2, tendo a nossa distribuição de probabilidade expressa pela expressão 3. Então, como eu já falei no vídeo anterior, a gente está repetindo o mesmo procedimento, claro que com a variação dos parâmetros, né, que definem o ensemble em questão. E eu estou passando meio rápido porque é só uma repetição do procedimento, então acaba sendo interessante só colocar mesmo os resultados gerais, né, não as continhas, para que seja um bom treino para vocês. Vale lembrar que, não sei, eu já vi alguns estudos, né, onde que a pessoa, para desenvolver a pesquisa, ela sugeriu criar o seu próprio ensemble. Então perceba que se vocês tiverem entendendo, né, o processo que está sendo realizado e tudo mais, vocês vão estar aptos, inclusive, a criar os ensembles de vocês. Ok? Então, aqui, né, então, todo mundo deve estar esperando aqui, né, uma função de partição isotérmica isobárica, né, ou que a gente está mencionando aqui por um Z asterisco, e aqui destacando, né, a frase do livro do Casquilho, né, EVR asterisco é a entalpia no microestado especificado por V e por R. É um sistema distribuído de acordo com a expressão 3, né? Poderia ser a 4, não, a 3, que é a da probabilidade, de ser representado por um ensemble isotérmico isobárico. E no quarto, a gente tem aqui a função de partição isotérmico isobárica, lembrando que a gente está seguindo a notação do livro do Casquilho. Em diferentes livros a gente pode acabar vendo diferentes letras aqui para a função de partição isotérmico isobárico. Então, para um sistema especificado por T, P e N, a entalpia substitui a energia na distribuição de probabilidade e na função de partição. Novamente, a gente pode lançar mão da função de partição canônica para escrever a função de partição isotérmica isobárica, que a gente de novo reforça a ideia de equivalência entre os ensembles. E assim, a função de partição isotérmica isobárica é a soma sobre os possíveis valores de V de funções de partição canônica, tendo como peso o fator exponencial de menos beta PV. Então, a probabilidade então pode ser reescrita, né, como a gente fez no material imediatamente anterior, né, em função da função de partição canônica. E nesse caso, vamos lembrar, né, que lá no ensemble canônico, a conexão com a termodinâmica ela era estabelecida empregando a energia livre de Helmholtz. Se a gente fizer
um procedimento similar, ou seja, partindo da expressão S é igual a menos KB somatório em R de P de R ln de P de R, onde P é a probabilidade, a gente vai obter a relação do ensemble isotérmico isobárico com a energia livre de Gibbs, o que justifica a gente ter discutido as questões lá de condição, né, e critério para o equilíbrio, né, a direção de processos naturais, como sendo dado máxima entropia, mínima energia, aí visando ensemble microcanônico, mínima energia livre de Helmholtz, visando a relação termodinâmica, a relação entre o ensemble canônico e a termodinâmica, e agora a energia livre de Gibbs, estabelecendo essa relação com o ensemble isotérmico isobárico. Okay? O que também é condizente com a energia livre, né, que o pessoal encontra nas medidas experimentais no laboratório, e onde a gente identifica, né, que essa energia livre de Gibbs é dada por essa expressão 9, conforme a gente já conhece lá do curso, da disciplina, né, de termodinâmica. Então, os comentários que eu tinha para esse ensemble se encerram por aqui. Eu espero que todos tenham disposição para fazer as continhas, tal. Então, define os parâmetros lá no começo. Minha dica é sempre assim, né? Define os parâmetros lá no começo, fecha o livro, pega uma folha em branco e tenta fazer o desenvolvimento, porque assim vocês conseguem, na hora que trava, entender onde estão as lacunas no entendimento do assunto. E lembrando que, para tentar sanar essas lacunas, eu estou à disposição. Então, até a próxima. Tchau, tchau.